boa noite, sejam bem-vindos ao meu podcast Beleza Sem Excessos, que leva o mesmo nome do quadro que a gente está lá no Band Mulher, né, com a Pamela, Beleza Sem Excessos, onde a gente apresenta semanalmente casos clínicos e de harmonização orofacial, discutimos, né, as particularidades de cada caso, só que com o tempo televisivo mais curto, então a gente não tem a oportunidade de destrinchar, né, de falar como foi feito, qual o planejamento. Então o objetivo desse podcast é trazer esclarecimentos em relação aos casos que são apresentados semanalmente lá no programa e trazer convidados super especiais, convidadas hoje, essa noite, né, são duas mulheres super talentosas e inteligentes que estão aqui comigo. Primeiramente, Patrícia, né, que é a representante da empresa Dermadrim, que é uma parceira do nosso quadro, do quadro Beleza Sem Excessos. A gente está trabalhando, a maioria dos casos, todos com os produtos da Dermadrim. E a Milena, que é psicóloga e tem um vasto currículo que eu vou deixar para ela falar daqui a pouco para vocês, em que a gente vai bater um papo sobre os aspectos psicossociais, né, relacionados aí toda a questão dos pacientes que nos procuram no dia a dia de consultório. Tá? Então, primeiramente, passo a palavra para vocês se apresentarem. Meninas, boa noite, obrigado por terem aceitado o convite. Né? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Paty, minha parceira e fiel escudeira, né? Braço direito, né, Paty? E direito e esquerdo, na verdade. E a gente vai falar um pouquinho, discorrer dos casos clínicos, para depois a gente adentrar, né, nas particularidades dos produtos. Se você puder dizer das vantagens, né, o que cada um dos produtos que a Dermadrim distribui hoje no Brasil, o que tem de tecnologia, o que tem de vantagem em relação às concorrentes, a gente vai poder ter esse bate-papo, né? Vamos sim, eu tenho muita coisa para falar a respeito das vantagens. Maravilha. E Mila, porque Milena é minha cunhada também, então tem um vínculo familiar, esposa do meu irmão, mas não está aqui por isso, está aqui porque realmente é uma psicóloga assim, muito, muito competente, inclusive com pós-graduações, né, Mila, na área de envelhecimento e mestrado, doutorado, enfim. Vou deixar para ela falar um pouquinho. Se apresente, a casa é sua, seja muito bem-vinda. Que é isso, eu que agradeço o convite, é bom estar no começo, né, disso, de um projeto maior, né, no fim das contas. Enfim, a ideia é falar um pouquinho sobre essa parte psicológica, né, mas pro lado da área que eu trabalho, né, a especialidade é em psicanálise de orientação lacaniana. O Henrique está aí elogiando o currículo, mas, enfim, é um currículo padrão para psicologia, né? Sou especialista em teoria da psicanálise de orientação lacaniana, mestre em políticas sociais e cidadania, e o doutorado atualmente é em psicologia, lá na UFBA, né? Estou associada ao Instituto de Psicanálise da Bahia e faço parte do GT, né, que é o grupo de trabalho do CRP03, que é o Conselho Regional de Psicologia, em envelhecimento, velhice e psicologia, né, quem está estudando e está trabalhando esses temas aqui no estado. Bom, muito legal. Então, esperem um bate-papo bem rico, né, onde eu vou tirar muitas dúvidas aqui também em relação aos pacientes que me procuram, entender um pouquinho mais a cabecinha da pessoa que está ali buscando a estética, o porquê está ali, né? A gente tem que entender de um tratamento de saúde de uma maneira mais humanizada e fugir um pouco da questão só tecnicista, né, de desenvolver técnica e olhar para o lado do ser humano, biológico, além da questão biológica dele, mas também a questão social. E acho que isso enriquece muitos profissionais que estão, porventura, aí acompanhando o podcast. E, inicialmente, eu queria trazer primeiro os casos clínicos, onde a gente vai falar, os casos que estão sendo apresentados no programa. Primeiro, o caso da Dona Diva. Eu queria apresentar aqui o caso da Dona Diva, que foi apresentado no primeiro episódio, né, do Beleza Sem Excessos. É um caso de uma senhora de 75 anos de idade, né, que durante toda a sua juventude foi frequentadora assídua de praia, né, sem filtro solar. Então a gente vê aí o envelhecimento cutâneo que ela tem proveniente da radiação ultravioleta, né, inclusive promovendo ceratoses, uma pele já mais desidratada. Essas imagens que estão aparecendo, na realidade, são imagens do software que a gente trabalha lá na clínica, né, que é o Quantificare, onde a gente consegue fazer todo o planejamento virtual ali do 3D do rosto da paciente, e consegue ter uma maior assertividade, uma previsibilidade maior nas indicações e orientações dos tratamentos. Bom, o caso da Dona Diva é um caso complexo,
que a gente apresentou no primeiro quadro do Beleza Sem Excessos lá no Band Mulher, justamente pelo motivo que a gente queria trazer essa paciente por um acompanhamento um pouco mais longo. A gente vai ter 3 meses, né, de quadro aqui inicialmente, podendo ser prorrogado mais à frente, de acordo com os interesses também da emissora, mas 3 meses é um tempo curto para a gente tratar um caso complexo como esse, né? Eu vou abrir a oportunidade de fala agora para a Patrícia, porque a gente iniciou esse tratamento dela com o Estefil, né, que é um bioestimulador de colágeno, Paty, em que a gente já trabalha com ele já há algum tempo, desde o lançamento eu já venho trabalhando com o Estefil, né, até antes do lançamento, onde a Dermadrim enviou para a gente, né, conhecer o produto, e eu particularmente sou fã dele, né, mas inicialmente começamos com o Estefil, uma dosagem dobrada, né? Então foram 2 frascos logo na primeira sessão, a gente dividiu ali 8 ml para cada hemiface, trabalhando também a parte frontal. Sim. E também toda a parte de skin booster, ela já iniciou esse processo. Aí vocês estão vendo a foto do antes, tá? E esse processo foi iniciado com o objetivo de a gente preparar essa pele dela, começar a melhorar essas deficiências da pele, para que posteriormente a gente consiga preencher com ácido hialurônico e devolver a volumetria, os coxins adiposos que ela perdeu pelo processo de lipodistrofia e envelhecimento mesmo que foi acontecendo. Tá? Então, fala um pouquinho pra gente, Paty, o que é que o Estefil tem de especial, o que é que ele traz de diferencial para um caso como esse aí. Pronto. Antes de falar de Estefil, eu queria dar assim, um adendo a respeito de... Para falar de Estefil, eu tenho um pouquinho do antes, que seria a Dermadrim. A Dermadrim, ela é uma importadora, então ela é uma grande distribuidora, né, importadora. Ela não é um laboratório. E o que me dá um conforto muito grande em estar aqui de forma muito tranquila, não me sentindo em momento de propaganda, porque a Dermadrim, como importadora e pela sua filosofia, desde que foi fundada há mais de 16 anos, como uma empresa que tem como missão e propósito viajar pelo mundo e trazer aquilo que é de tecnologia diferenciada, biossegurança, né, e diferencial ao mercado brasileiro, me traz o conforto de eu não tenho que vender um portfólio, eu vendo produtos que foram escolhidos e trazidos para o Brasil com um propósito de trazer algo diferenciado em relação ao que a gente já tem aqui, né, nos nossos produtos. Então, tudo que a gente traz não é só mais um produto, não é só mais um bioestimulador, não é só mais um preenchedor. É o preenchedor, o bioestimulador, e ele tem a razão de estar aqui. Vamos começar então pelo Estefil, né, que a gente está começando com Dona Diva, né? Diva. Então, Dona Diva, inclusive, dou essa deixazinha, é o caso que está me deixando mais curiosa, porque, como ele falou, são muitos anos de praia, ou seja, ela não envelheceu de uma hora para outra, então, em caso curto, para ser apresentado em 3 meses, o senhor foi bem ousado. Mas eu também lhe entendo, porque você foi ousado, porém escolheu o Estefil como linha de frente para devolver um pouco de... começar a devolver a viçosidade através da inflamação da pele e a estimulação do colágeno natural perdido durante tantos anos. O Estefil, como eu disse, não é um novo bioestimulador. Ele é o bioestimulador, que ele tem uma tecnologia super diferenciada, que é a tecnologia, né, que traz o produto com um PDLA, que não é o polilático, ele é um polidelático. Esse D, ele veio com a diferença de... ele é um isômero do ácido polilático, que todos conhecem de outras marcas que já existem há algum tempo aqui no Brasil, porém é um produto que traz como diferença ele não possui mannitol na sua formulação, o que traz um conforto muito grande, espalhabilidade para o profissional que vai estar aplicando. Ele começa a ser atuado de forma mais rápida, porque ele tem as menores partículas do mercado e tem uma durabilidade muito maior, porque ele também tem a maior partícula de bioestimulador de colágeno do mercado. Inclusive, Paty, desculpe te interromper, fazendo um adendo aí na sua fala, a escolha do Estefil foi justamente pelo tempo curto. Exatamente. Né? Se a gente trabalhasse com polilático convencional, num caso como o da Dona Diva, a gente ia começar a colher os resultados a partir de 45 dias e a maturação dessa primeira sessão só teria final a partir de 3, 4 meses. Como a gente pretende fazer 2 ou 3 sessões nesse rosto, que realmente ele precisa de mais sessões, eu preciso de um produto que ele entregue um resultado inicial mais rápido. Então a escolha do Estefil foi justamente por saber que o formato das partículas seriam esféricas e tem um formato e um volume físico mesmo, um volume maior do que os cristais habitualmente no polilático convencional.
ela tem uma volumetria inicial que o paciente já começa a notar um vício e um volume diferente na pele a partir de 20, 21 dias. Então, a gente tem um início de ação mais rápido para um tratamento que vai demandar mais tempo, né? E a longevidade também ele vai garantir, porque, querendo ou não, as proporções de D lático e de L lático vai garantir essa longevidade, o tamanho de partículas maiores, como 70 micrômetros, Exatamente. garantem uma longevidade de até 2 anos de tratamento para essa paciente com a pele melhorando mensalmente, né, digamos assim. Por isso que eu falei, entendo toda a sua ousadia, porque você não escolheu um polilático qualquer ou um bioestimulador de colágeno qualquer, mas um produto que ele não promete, ele entrega. Por questões, inclusive, comprovadas em estudos, pelas suas características de atuação. Então, eu estou bem assim, animada e curiosa com o caso de Dona Diva, mas também entendendo a sua escolha pelo Estefil, né? É como eu falei, é um produto que foi escolhido para ser trazido para o Brasil. Outro ponto-chave do Estefil aí são as áreas de aplicação. Então, outro verdade. ponto-chave que me fez na escolha do Estefil foi a possibilidade de eu trabalhar, por exemplo, no front, né, da Dona Diva, que eu não poderia trabalhar com polilático convencional no front. Eu não poderia trabalhar em áreas periorbiculares dos lábios, por exemplo. E no Estefil, como ela tem uma ceratose em todo o rosto, ela tem uma perda de colágeno globalizada, generalizada, eu busquei um produto que eu tinha a versatilidade de não ter restrições de áreas onde eu poderia trabalhar. Simplesmente eu injetei o Estefil dela no rosto inteiro da paciente. Eu injetei em front, eu injetei em região de glabela, eu injetei em região bucal. Então, toda a área do rosto da Dona Diva está sendo tratada pelo ácido polidelilático do Estefil. Tá? Então, esse foi a primeira escolha aí, no caso da Dona Diva. Uma bela escolha. Além do Skin Booster, que a gente está fazendo. O prosseguir do caso da Dona Diva, a gente vai evoluir nas sessões, né, do Estefil, e posteriormente, quando a pele já tiver um grau de maturação um pouquinho maior, a gente também vai trabalhar alguns lasers nela, estamos vendo a possibilidade do Ultraformer, do Lavian, para a gente estar trabalhando também toda a questão de uniformização de tom, fechamento de poros, diminuição das rugas finas, e no final de tudo, a cereja do bolo vai ser o refinamento ali com o ácido hialurônico, né? Então, acredito que a Dona Diva aí vai ser apresentada em 3 meses, já numa condição muito mais agradável, mais satisfatória para a estética dela. Acredito que ela vai ficar bem satisfeita, bem feliz e sabendo que esse resultado ainda irá progredir, né, ao longo do tempo. Público, estão vendo bastante o caso de Dona Diva, pois aguardem. Aí você vai ver que envelhecer, recuperar o vício é possível. E por isso que nós estamos aqui. Aguardem, viu? Eu acho que todo mundo está aguardando. Eu sou a maior espectadora. Dona Diva, eu quero ver o caso dela. Maravilha. Para os preenchimentos, a gente vai trabalhar com as 2 linhas, né, de ácido hialurônico, que a Dermadrin distribui, né, tanto a linha do Ivoar como a linha Neuramis. Cada uma com a sua particularidade, né? A gente tem uma linha com mais características viscoelásticas, né? E outra linha com as características mais de coesividade, e isso vai ser adequado de acordo com as demandas em cada regiãozinha da face dela. Pode falar um pouquinho pra gente, Paty, do que cada uma das linhas que a Dermadrin distribui? Posso sim, gente. Então, a Dermadrin, né, com a sua versatilidade, inclusive, seu compromisso com o seu propósito, porque, afinal de contas, você falou de Milena, que ela é a sua cunhada, mas ela tem toda a competência. A Dermadrin, doutor Henrique, até hoje tem sua gestão feita por uma família. Então, o propósito, o respeito ao paciente, tudo aquilo que ela escolheu trazer, já começa daquilo que ela acredita, que nós acreditamos. Por isso que eu reforço, meu conforto é muito grande de estar aqui falando para vocês, tá? Então, vamos lá para o Ivoar. Tá? O Ivoar é um produto da LG, né? Aquela mesma LG que vocês conhecem como produto de eletroeletrônicos. Mas, pasmem, a LG ela é uma grande indústria com grandes divisões. Uma delas é a LG Chem, e com isso ela tem uma divisão que produz medicamentos, né, vacinas e também produtos da linha de estética. A sua grande nova evolução foi com... Eles decidiram, afinal de contas, eles são os maiores produtores de ácido hialurônico do mundo. 65% da produção de ácido hialurônico do mundo é produzido pela LG. Então, é um produto que eu tenho toda a segurança, que ele tem todo acompanhamento, né, de segurança, do início ao final. E com isso ele desenvolveu o Ivoar, né, nas suas 3 apresentações, o Classic, o menos, né, que tem o menos atuação de reticulação,
o médio reticulado, que é o Ivoar Volume, e tem esse que é a minha paixão, vou botar ele aqui bem assim na minha frente, é o Ivoar Contour. Nada no mercado brasileiro projeta mais e tem a sua maior reticulação, com maior grau de pureza no mercado brasileiro. Nada é igual ao Ivoar Contour. Isso eu falo de forma muito confortável, coração aquecido, que com esse você tem um produto com grau de pureza, segurança e alta projeção, onde você vai fazer muito menos seringas, muito menos produto numa face de um paciente. E com certeza a dona Dilma vai ser beneficiada disso. Vamos puxar um gancho aí de muito mais seringas, ou muito menos seringas e mais resultado. Vamos mostrar aqui um pouquinho o caso da Valesca que a gente apresentou hoje no quadro do Band Mulher. Então, esse é o caso da Valesca. A gente fez unicamente 5 seringas de ácido hialurônico no caso da Valesca. Tá? Não, 6 seringas, desculpa. Tá? A gente fez também um preenchimento labial com o Neuramis, tá? O Neuramis Deep, que é um produto que tem uma coesividade, uma maleabilidade muito interessante. Então, eu particularmente gosto desse produto porque ele tem uma adaptação aos movimentos da região labial que exige isso, né? Mas todas as áreas de projeção, por exemplo, olha a projeção nasal que a Valesca teve com 0,5 ml de Voar Contour. Ela teve 0,5 ml, a gente teve toda a projeção nasal, segurança, pouco produto, né? Qualidade de resultado, previsibilidade e uma harmonização facial real, né? Uma harmonização facial mercadológica, porque você tem capacidade de vender 5, 6 seringas no dia a dia de consultório, não é aquela harmonização que a gente só vê, né, nos grandes famosos, que faz 20, 30 seringas para poder entregar um resultado, e a gente consegue entregar resultado pela tecnologia empregada aos produtos. Então, é isso aí por isso que eu acredito também tanto na Dermadrim. Não é à toa que Paty aqui é a nossa convidada para falar dos produtos, e também não é à toa que o apoio do nosso quadro é pela Dermadrim, justamente por acreditar e confiar e utilizar no dia a dia do consultório, né? É isso, falar em confiar, exatamente. Então, por isso que eu falei, confortável com um profissional que eu acredito, não é à toa que ele está na família Dermadrim, desde o início, desde o primeiro momento que eu o encontrei, que eu fiz a primeira visita, eu percebi que ele tinha aquilo que a minha empresa prega, que é segurança, respeito ao paciente, respeito ao outro e qualidade. E você falou uma coisa super interessante, Tom Henrique, a questão de vender muitas seringas profissional, mas a gente que está do lado de cá é um ser humano comum e simples, né, que não sou uma grande famosa. É importante saber que eu também posso chegar num consultório, usar pouco produto, ter um resultado satisfatório e, detalhe, com segurança, porque a gente sabe que o ácido hialurônico ele tem os seus riscos. Então, quantos casos a gente tem visto no Instagram, má aplicação, excesso de produto, porque o ácido hialurônico, por maior qualidade que ele tem um outro quesito que é o BDDE, que todo ácido hialurônico tem que ter. Mas o meu tem o mínimo possível, abaixo até do padrão estabelecido. Vamos deixar o excesso do produto e os casos que a gente tem visto aqui para a nossa psicóloga, que a gente já vai entrar daqui a pouco discutindo, né, Mila? Com certeza eu falo mesmo na questão de bolso, falar né? Sobre isso, com certeza. Na questão de bolso, que você não pode pagar. Então, não é uma coisa distante. Qualquer pessoa pode chegar numa clínica e apresentar, o meu bolso é esse. E a gente tem produto que vai atender com qualidade. Justamente. Então, assim, vamos contextualizar um pouquinho, né? Quem está acompanhando, que não conhece um pouco sobre o universo da harmonização facial, sim, eu vou adentrar um pouquinho falando o que é, né, esse universo, o que são os procedimentos de harmonização facial, e depois a gente já vai começar esse bate-bola aqui, né, com a psicóloga, para a gente entender um pouquinho do perfil do paciente, né, dos impactos estéticos positivos que a harmonização facial traz para a gente. Né? Primeiramente, a harmonização facial ela é um conjunto, né, de procedimentos, né, que a gente pode estar realizando, desde uma mera toxina botulínica, uma mera com todo respeito, porque é um procedimento fantástico, que é o mais realizado no mundo inteiro, mas até grandes procedimentos de preenchimento, de bioestimulação. E o que a gente vê é a associação entre esses procedimentos, é o que traz esse nome de harmonização facial. Envolve fios, envolve preenchedores dérmicos, envolve a toxina botulínica, envolve pequenas cirurgias, como a bichectomia, lipo de papada, né, que temos, né, no rol de procedimentos que o cirurgião dentista pode executar, o lip lifting. Envolve as tecnologias que estão agora abrangindo o nosso mercado, né, como os lasers, né, ultramodernos que vem chegando. Então, é um mercado em ampla expansão e que tem trazido consigo diversas possibilidades aí de tratamento para os nossos pacientes.
Só que, como tudo, a gente tem que entender, como, desde o começo, o objetivo também dessa conversa aqui, desse bate-papo, é falar a questão humanizada do tratamento, né? Então, por isso o convite, né, Mila, da questão do psicólogo aqui, para a gente entender um pouquinho quais são os fatores, né, psicológicos que tornam esses procedimentos estéticos tão procurados, né, no dia a dia de consultório e que movem as pessoas nesse sentido. Se você puder dar um parecer um pouquinho técnico a respeito do que, porque essa busca, né, cada vez maior da estética nos dias atuais, a gente gostaria muito de entender um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos ver se, né, dá para a gente começar a conversa, porque assim, para o campo da psicologia, a gente trabalha muito no 1 a 1, né? Tem os colegas que trabalham com psicologia social que entendem mais esse movimento de massa, a gente pode pensar por aí, mas no geral, o pessoal de sociologia, de antropologia vai começar a falar sobre esses fenômenos que a gente vive hoje em dia, fenômenos de cultura, né? O Instagram, os filtros, né? A forma como a imagem em nossa sociedade ela vai ganhando uma pregnância, uma importância, né? Inclusive o parecer vai ganhando mais espaço, né? A possibilidade de você ser, de você, enfim, apresentar algum tipo de substância, ela vai se desfazendo na ideia de poder projetar uma imagem. E, por outro lado, a gente vai ficando cada vez mais refém das imagens que a gente vai tendo de si próprio, né? Alguns colegas e alguns estudos falam sobre os filtros e como a gente vai se reconhecendo nas imagens a partir dos retoques que a gente vai fazendo em si próprio, pela câmera do celular. Antes mesmo a câmera, ela não possibilitava para a pessoa comum essa filtragem. E hoje parece que ela já vem embutida. As câmeras, inclusive nos nossos aparelhos digitais, elas já vêm setadas com algum blur que vai apagando as marcas que a gente tem, os sinais, né? E para aqueles que têm mais interesse, isso vai sendo maquiado pelos aplicativos, né? Aplicativos que maqueiam, que cortam, que retocam. Então, mesmo antes de procurar um procedimento estético, tem essa imagem que vai alterando a relação narcísica que a gente tem, né, de alguma sorte. Eu recebo muito paciente no consultório, Milena, que chega pra mim e fala: doutor, eu quero minha boca igual a do filtro. Pois. E aí eu falo: sua boca não vai ficar igual a do filtro, porque a sua boca é a sua boca e eu vou fazer o melhor possível para deixar a sua boca mais bonita, mas eu não tenho a capacidade de transformar a sua boca no que o filtro fez, porque é uma imagem de computação, né? E em relação a isso que você falou, eu achei muito interessante a sua fala e queria entender também um pouco como que os padrões de beleza eles influenciam as pessoas nesse sentido, né? Porque a gente vê, as pessoas veem de modo geral uma cultura de que tudo tem que ser perfeito, né? Tudo tem que ser... as pessoas vendem essa imagem, como você falou, de que sou perfeita, ou você não sabe se está com filtro, se não está, se fez Photoshop, se não está, se fez pose que favorece a posição, se não fez. Isso gera uma autocobrança, às vezes, que cai sobre os pacientes, que a gente recebe isso no consultório e a gente tem que falar: opa, peraí, não é bem assim, vamos sentar aqui, vamos explicar um pouquinho como é que funciona o negócio e a gente demonstrar todo o funcionamento desse processo de harmonização que a gente conversou previamente. O que é que você acha a respeito desses padrões de beleza atual? O que é que você tem a dizer? Como que você vê isso de uma maneira da área da psicologia? Padrão de beleza a gente sempre teve, né? Talvez, assim, tem pessoas, e aí no ramo da estética mesmo, da estética que eu digo, a história da estética, né? A partir da filosofia. Se você vai buscando, tem gente que estuda os padrões de beleza na Renascença, né? No século XIX. Então, a gente sempre teve. O que a gente não tinha, talvez, era a possibilidade de consumir uma beleza, de alterar o corpo, apesar de que os espartilhos estão aí como parte da história, né? Da forma como a gente tem hoje em dia, né? Então, tem uma combinação das coisas, é o consumo das imagens, é como essas imagens nos chegam, porque antes, de alguma forma, sem a internet, né, eu conhecia as mulheres bonitas da minha cidade, do meu bairro, né, eu mirava no exemplo que tinha na televisão, né. Hoje em dia, todas as mulheres que têm uma conta numa rede social viram e alimentam, né, um padrão estético específico.
Então, isso de algum jeito vai proliferando, né? E se combina com a possibilidade que a gente tem hoje de uma promessa, né? Na sociedade de consumo que a gente tem, de uma promessa de compra de qualquer coisa que você está dizendo aí. É mentirosa, porque você não pode vender a boca do filtro. Mas há a ilusão de que talvez, né, como está tudo à venda, está tudo disponível, eu posso comprar a face que me interessa. Você acha que isso impacta de alguma maneira a autopercepção dessas pessoas, né? Impacta de alguma maneira positiva ou negativa no seu ambiente corporativo, a pessoa como ela se vê, né, ali no filtro, se isso de certa forma pode gerar uma demanda maior, né, pela busca incessante por esses procedimentos, ou se esse tipo de situação deixa a pessoa, como é que eu posso expressar, de um jeito narcisista, de buscando aquilo, uma perfeição que é inalcançável e que isso pode atingir, de certa forma, o ambiente corporativo. Você vê isso de alguma maneira de um impacto negativo ou não? É no 1 a 1. Os motivos que levam cada um, né, a buscar um padrão estético são diferentes, né? Você está falando aí o ambiente corporativo. Um dos motivos pode ser esse, a ideia de um sucesso, né? Tem estudos desde a década de 70 nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil menos, mas tem coisa de uns 5, 7 anos, tem um estudo aqui também, que falam sobre as diferenças de salário, Sim. de contratação, entre pessoas que estão acima né, do padrão estético, pessoas que estão abaixo, homens e mulheres, como isso interfere no salário de homens e mulheres bonitos ou não considerados bonitos. Então, tem todo um estudo sobre isso. A gente tem padrões, vamos dizer assim, a psicologia se interessa por isso. Os padrões que a gente busca, né, e que se associam à beleza, padrões de virtude, de bondade, né, que estão aí medindo de algum jeito as ideias pré-concebidas que a gente tem sobre alguém. E hoje, para além disso, como a gente trabalha muito numa imagem, né, do homem que é a própria empresa, ou da mulher que é a própria empresa, a empresa de si mesmo, né? O você S.A., como se dizia. Então, essa pessoa, ela também tem que vender uma boa imagem. E isso vai favorecer um ganho, uma negociação, algo do tipo. Justamente, eu vejo isso às vezes, empresário homem ou uma empresária mulher que chega no meu consultório, homem menos até pela questão do tabu das estéticas, mas cada vez mais eles têm procurado, muito nesse sentido. Pô, eu quero melhorar minha aparência porque eu quero melhorar o layout ali do meu Instagram, né, das minhas mídias sociais, eu quero ter uma comunicação em que aproxime mais as pessoas pela minha estética, né? A gente vê isso acontecer no consultório. E essa é a parte que eu acredito que seja assim, o fantástico do nosso trabalho, que a gente tem o poder, né, digamos assim, de devolver ou de entregar isso para uma pessoa, que envolve também a questão de autoestima, que a gente vai chegar nisso, mas eu acho que o principal, a gente fala aqui na OMS, o estado de saúde, na verdade, é um estado de bem-estar psicossocial, né? Biopsicossocial. Então, as pessoas elas têm que estar bem consigo para ela estar saudável. Não adianta a pessoa sistemicamente tá todos os órgãos funcionando, tudo bonitinho, mas ela não tá legal, ela se olha no espelho, ela não se vê bem, ela se olha no selfie quando vai fazer uma live, como a gente está fazendo uma live, e não se vê, né, de maneira agradável. Isso impacta de uma maneira negativa. E eu acredito que, voltando lá para o começo que eu te perguntei também, acho que isso tem motivado, né, essa busca do paciente, ele ir até o consultório. Isso é um dos motivos, ainda mais no mundo que a gente vê hoje, né, muito globalizado, né, muito influenciado por essas mídias digitais. Então, eu costumo entender também o processo dessa maneira, né? Eu acho que, como todo procedimento, a gente tem todos os tratamentos, a gente tem as suas dificuldades, né, tem seus riscos e seus benefícios, mas dentro do que a gente se propõe a fazer, que é justamente o quadro do nosso podcast, que é o Beleza Sem Excesso, trabalhar essa situação sem um excesso, de uma maneira leve, fazendo com que a pessoa ela
tire aquelas frustrações, aqueles traumas com a sua imagem e melhore a sua relação interpessoal, e melhore também a sua relação no trabalho, e melhore a sua relação em negociações, como você falou. Eu acho que é um grande poder, né, que a harmonização facial ela tem aí para os nossos pacientes. Então, de modo geral, eu acredito que os traumas e as inseguranças dessas pessoas, eles podem ser sanados, né, com esses procedimentos. Eu queria, de certa forma, né, eu queria que você tentasse destrinchar um pouquinho essa questão de traumas e inseguranças. Como que chega a pessoa a ter um trauma por um problema estético? Se isso é algo que você vê na sua rotina clínica, de maneira frequente, não tão frequente, nos dias atuais, como é que está um pouquinho essa história aí de traumas e inseguranças com a sua autoimagem? Vou tentar ir devagarzinho com isso para fazer um chão. A gente usa o termo trauma, né, hoje em dia, na cultura popular. Ele é um termo que foi apropriado por Freud, que era médico, né, para poder tentar explicar isso que acontece com a gente. Um trauma, gente, pensando medicamente falando, um trauma é uma pancada. Quando a gente quebra um braço, por exemplo, né, e aquele osso consolida, fica uma marca ali da calcificação, né? Se você tirar um raio-x, você vai ver. Alguns casos a gente passa a mão, a gente sente. Então, um trauma é uma marca que a gente tem, né? E que, de algum jeito, nessa marca, a gente é mais frágil. Por exemplo, um médico vai lhe dizer, se você quebrou o braço em um determinado lugar, a tendência é você quebrar ali de novo. Estou fazendo esse parêntese porque acho que no caso dos procedimentos estéticos, quando a gente fala de um lugar, né, que é um lugar em que a pessoa concentra ali uma energia, né, de pensar, de querer alterar, etc., às vezes é um lugar que não necessariamente o procedimento estético vai conseguir reparar, porque é um lugar mais frágil psiquicamente para aquela pessoa, né? A gente tem pessoas que chegam no consultório de psicologia, inclusive, com histórias em relação a um determinado traço, né? A forma como aquilo era apontado na escola, ou como cresceu, ou às vezes nem chega a ser isso, né? O bullying virou uma panaceia. Às vezes é um traço de um parente que você não tem uma boa relação e que você vê todos os dias na face, né? E você quer de algum jeito mudar aquilo, você quer deslocar. Chega para você, eu imagino, como um simples pedido de alteração. Para a gente vem como uma mudança que às vezes a correção ou a alteração no rosto não resolve. E é nesses casos que, no geral, há uma insatisfação com o procedimento feito, porque a pessoa buscou resolver uma coisa que não se resolve na face, se resolve de um outro jeito. É trabalhando os efeitos que aquilo teve, né? É fortalecendo essa estrutura interna e não necessariamente a face. Então, eu penso que é um trabalho conjunto, né? Dentro do consultório de psicologia, a gente ouve, né? Recentemente, 2 pacientes que eu atendo passaram não por harmonização, mas por cirurgia mesmo, plástica. E levaram um tempo elaborando essa decisão, para que ela não fosse uma decisão de uma alteração, né, pura e simples. Era um entendimento mesmo de que aquele era um procedimento que precisava ser um pouco mais elaborado, um pouco mais pensado. Sim. Né? E acontece o tempo todo. Eu acho que nesse caso é algo que vale a pena uma escuta fina do profissional que está trabalhando com harmonização, para não mexer em coisas que às vezes termina proliferando o sintoma. Eu me lembro agora e aí isso pode ser muito chulo, mas é batata. Anos atrás era cabelo. Uma mulher terminava um relacionamento, perdia um trabalho, e aí ia pro salão. Eu ia falar disso agora. É muito comum chegar no consultório, separei do meu esposo, doutor, quero renovar, né? Tô aqui com trauma e tal. Tô aqui com trauma não, desculpa. Tô aqui com a insegurança, né? Tô nesse turbilhão de emoções. E quero, né, depositar a minha frustração toda em cima do procedimento estético. Então, é muito importante, como você falou, o nosso olhar ser um olhar, né, mais aí é bom, globalizado ali em relação a tudo, né? E tentar
conduzir de uma maneira mais leve, né? Isso, e o mais resultado. devagar. E mais devagar, exatamente. Porque às vezes, e aí faz a diferença de um profissional que tem um escuta. Às vezes é fazer tudo de vez e a pessoa não queria fazer tudo de vez. O que ela queria era resolver essa questão do lado de fora. Sim. A mulher entrava no salão e aí, cabeleireiro, um bom cabeleireiro era esse, que não cortava o cabelo. Não, eu quero cortar curtinho. Não, eu quero sair do preto pro louro. Não, vamos fazer o seguinte, você vai ficar castanho hoje. A gente vai fazer umas luzes. Isso. Aí, daqui a um mês, se você quiser, a gente realmente faz o resto. Por isso, puxando esse gancho aí, eu costumo sempre falar, toda minha primeira consulta com o meu paciente, eu viro para ele e falo o seguinte, ó, ele, doutor, eu quero fazer, mas depois eu tenho que refazer daqui a tanto tempo, porque o procedimento de harmonização, eles são procedimentos que têm uma durabilidade, né? Não são procedimentos definitivos, digamos assim, os produtos não precisam e nem devem ser definitivos, na verdade, porque a gente tem a possibilidade de gerenciar esse processo de envelhecer, né, do nosso paciente. Mas a primeira coisa que eu falo para o paciente é, você não está vindo fazer um procedimento estético, você está vindo fazer um tratamento estético, é diferente. O tratamento é justamente isso que você falou. Você pode ir fazendo de uma maneira gradual, é o que a gente estava conversando no começo aqui, é o caso da Dona Diva. Sim. Ela está em tratamento estético. É diferente de intervenção. Cirurgia plástica, o paciente sentou, resseccionou a pele, ele voltou pós-operatório, está modificado, digamos assim, né? No nosso caso, não. A gente vai tratando, a gente vai gerenciando aquele processo de uma maneira lenta, gradual e contínua. Por isso, a assiduidade do paciente. Eu falo sempre para o paciente, você não vai ao dentista 6 vezes, ou 6 em 6 meses, você não vai ao ginecologista fazer seu check-up, você não vai ao mastologista fazer exame de mama, enfim. Da mesma forma, você vai vir ao dentista fazer a harmonização orofacial de 6 em 6 meses, para a gente ter a possibilidade de acompanhar e de lhe tratar de uma maneira que a gente deixe o tratamento leve e natural. Que eu acho que é isso que a gente consegue ter sucesso, né, no resultado, na satisfação e fugindo um pouco dessa armadilha. Não, e dessa armadilha também que é esse turbilhão de emoções em alguns momentos dos nossos pacientes, que a gente vive num período que as pessoas estão, de certa forma, muito estressadas, ansiosas, depressivas, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente, por isso, beleza, sem excesso. Sem excesso mesmo, porque inclusive tem uma outra questão. Você vai lá buscar uma solução. Você muda de forma muito rápida, né? Muito rápida e fica muito diferente. Aí tem um detalhe. Você pode estar lindo, mas você começa a não se reconhecer no espelho. Justamente. Isso já aconteceu comigo em algum momento. Por isso que eu falo, é muito complicado quando existe uma mudança drástica. Você já está lá com suas questões. Isso a gente recebe. Não é verdade? Você já está lá com suas questões e automaticamente você se desconhece uma outra. Não sou eu. Não era bem assim, né? Aonde eu estou? Cadê eu? Justamente. E aí eu acho que é aquela coisa de entender, né, o objetivo de cada paciente, entender o objetivo estético do paciente e, como você disse, é melhor ir devagarzinho, né, gradualmente. É essa linha que eu tenho feito, então eu estou seguindo uma linha legal aí de relação à questão psicológica do paciente, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual paciente você falaria assim, olha, Henrique, tenha mais um sinal de alerta, existe um perfil de paciente que a gente tem como identificar, que é um paciente assim, talvez, eu não digo uma contraindicação absoluta, mas um sinal de alerta mesmo, conversa com sua psicóloga antes, né? Enfim, tem algum gatilho que a gente pode estar tentando, eu sei que é complicado, que eu não sou psicólogo e não vou fazer diagnóstico né, de psicologia, mas assim, será que existe algum traço em que em algum momento eu fale, poxa, eu acho que é melhor você de uma maneira sutil, tentar conversar com ele, por que você não conversa com um psicólogo antes? Eu acho que isso aqui não está, né? Você teria alguma dica para passar para a gente, para os profissionais da harmonização nesse sentido? Então, nossa, talvez, se a gente vai para o espectro bem médico mesmo, né? Dentro da psiquiatria. Tem dois casos ou mais, né? Porque quando a gente vai falando do mental, a gente vai falando em termos de espectro. No fim das contas, todos nós apresentamos as mesmas questões, mas em graus diferentes. Mas, por exemplo, pacientes psicóticos, né? Pessoas que sofrem de algum transtorno com sintomas psicóticos, esquizofrenia, pessoas de transtorno bipolar, né, que vão da mania a uma depressão profunda, né, o que a gente chama de melancolia, são quadros em que alterações corporais, às vezes, são muito solicitadas e que, de algum jeito, são solicitadas fora de lugar, né?
podem, inclusive, desencadear crises ou podem ser solicitadas em crises. Ou seja, como se fosse algo que fosse reparar, remendar, salvar uma coisa que está acontecendo de modo subjetivo. Como é que se identifica casos de psicose? É super complicado, especialmente se o paciente não está em surto, né? Se a pessoa não está em surto. Mas, em alguns casos, você nota na hora que a pessoa chega, né? É um discurso meio desconexo, é uma mania. Os quadros de mania são quadros de uma grandeza absoluta, em que a pessoa se acha super potente, em que ela lhe apresenta todas as qualificações do mundo, em que ela fala muito rapidamente. Então, esses são casos que não é que não possa fazer um procedimento estético, é que, no geral, o procedimento estético está vindo como um pedido que não é por ele. Né? Ele está vindo como um pedido para remendar uma outra coisa que não vai ser, né, não vai ser tratada por um procedimento estético, necessariamente. Num outro plano, tem muita gente que fala, né, das dismorfias corporais, que são um transtorno, eu vou botar bem entre aspas aqui, ok? Mas, assim, é um quadro que é comum em pessoas que têm um comportamento mais obsessivo, ou seja, um jeito de focar num determinado traço, ou numa determinada pinta, ou num determinado canto do olho, ou às vezes no sorriso, ou mesmo na musculatura. Inclusive, os psiquiatras têm essa diferenciação, eles grafam dismorfia corporal, no geral, ela aparece mais relacionada à face, e aí é algo que é mais dentro do campo de trabalho de vocês. Mas ela também aparece em relação à musculatura, por exemplo. O sujeito que não acha que está traçado o suficiente, né? E nesses casos, também são casos em que a gente toma cuidado. Porque, no geral, o reparo, bem entre aspas aqui, ou a intervenção, ou, né, o procedimento que vai ser feito, ele nunca vai atender. Porque ele está a serviço de um ideal de perfeição inatingível. inatingível. Né? A gente recebe, eventualmente, pacientes que são viciados em procedimentos estéticos e que já estão, às vezes, num quadro de deformação da face, não se enxergam daquela maneira e querem continuar fazendo procedimentos. E isso, às vezes, eu vejo acontecer muito, aquele paciente que fica pulando de galho em galho. Ele não é paciente de ninguém, porque ele quer satisfazer a própria... o próprio ideal, o próprio ego dele, né, o ideal dele de beleza, e ele não aceita a sugestão do profissional, que muitas vezes o profissional que trabalha de uma maneira séria, ele vai frear esse paciente, opa, aqui não precisa mais procedimento agora, segura um tempo. E aí ele sai de você e vai num outro local, que nesse outro local muitas vezes não vai ter esse trabalho mais humanizado de entender essa situação do paciente, e vai falar, não, vem, vamos fazer procedimento, eu quero ganhar dinheiro, não é verdade? Então, assim, eu vejo muito isso também acontecendo na nossa rotina e me preocupo um pouco com esses casos, porque a gente tem visto muitos excessos. Inclusive, o objetivo, né, de trazer esse quadro Beleza Sem Excessos, tanto para a TV aberta, né, TV local, como também agora no podcast no YouTube, é de justamente a gente tentar quebrar um pouquinho esse paradigma que a harmonização facial deforma pessoas. Porque o que a mídia faz muitas vezes é pegar os casos que deram errado e colocar o artista que exagerou, né? A pessoa que ficou estranha. E isso vai gerando também um medo e um tabu nas pessoas. Eu canso de receber pacientes de primeira vez que, doutor, eu não quero me transformar, eu não quero virar outra pessoa. Não, calma, é um tratamento devagar, em que você vai melhorar gradualmente seu rosto, sem te transformar, sem te descaracterizar, mantendo as suas características e respeitando as suas vontades, né? Porque a gente tem que entender também a queixa daquele paciente. Eu costumo sempre, não é à toa, que lá na anamnese, né, que a gente vai desde da propedêutica e da semiotécnica, observar a queixa principal do paciente. Qual é a queixa principal? O que te motivou a vir aqui na clínica? Primeiro, a gente escuta a queixa principal, a partir da queixa, a gente dá um parecer técnico do que, no nosso entendimento, pode ser vantajoso para resolver aquela situação. Claro que eu vou falar, eu posso te dar uma sugestão, ser aberto, ouvir uma sugestão técnica que eu estou observando aqui no seu rosto, pode ser isso, e pode ser aquilo, e pode ser aquilo outro, que às vezes o paciente não está enxergando, mas que muitas vezes vai favorecer de resolver aquela queixa. Né? Mas o que a gente tem visto muito é esses pacientes também acontecendo essa situação de excessos de produtos, excessos de procedimentos. E o objetivo desse quadro é justamente quebrar esse paradigma, né, com os pacientes.
tá? Então, assim, eu queria só para a gente tentar resumir aqui, tentar fechar já o quadro, saber qual o impacto que você acha que um procedimento estético bem feito ele pode trazer na autoestima, né, na relação desse paciente com as pessoas, no trabalho, enfim. O que é que você vê de positivo, né, e o que você vê de como que também pode fugir dessa linha que a gente estava conversando agora e o que é que isso pode trazer de negativo na vida de uma pessoa que fizer mal escolhas, né, em relação ao seu tratamento e etc. Eu queria que você desse assim, uma ideia do que você... Para fechar, sintetizar, né? Não, eu acho que beleza é uma questão importante. A gente, né, vive pela beleza de alguma forma. Não estou falando só da beleza corporal. As artes, a música, a poesia. A beleza ela tem um valor sublimatório. As mazelas que a gente vive, de algum jeito, são aplacadas por essa concepção estética que a gente tem. Então, ela tem um papel fundamental na vida da gente. E, de alguma forma... né, vestir-se bem, aparentar bem, um procedimento estético, ele tem um valor sublimatório também em relação a algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Essa coisa que a gente falou do cabelo, etc. É uma coisa fora de lugar, mas, por outro lado, ela tem esse efeito de ajudar a sublimar. O problema é quando a gente acredita que isso soluciona. Porque é uma defesa frágil. Então, assim, não é que não se faça. É preciso, né, dar atenção a isso. A beleza, ela é um recurso importante. Mas, por outro lado, de alguma forma, é preciso que se trate aquilo que está por baixo. Né? Então, tem um impacto positivo na vida, nas relações, do trabalho. Tem um impacto positivo, sobretudo, para esse sujeito se relacionar, né, com as próprias questões subjetivas dele, né? Mas que, de alguma forma, a gente não pare nessa camada, né? Porque tem algo que está ali por trás, provocando essa demanda, né, de uma aparência melhor, mais harmônica, e que, se a gente não trata, a gente cai no excesso. Porque a gente vai voltar e vai pedir a essa coisa da beleza uma coisa que ela não vai dar conta de dar, né? Não vai conseguir alcançar. Então, é mesmo sem excessos, né? E, de algum jeito, ir equilibrando a coisa, né? A balança. Pessoal, vamos nos despedindo aqui. Foi um prazer passar esse bate-papo aqui com vocês, com as nossas queridas convidadas. Eu vou passar a palavra para as meninas apresentarem também as suas redes sociais, seus contatos profissionais, né? Patrícia, consultora de negócios, Dermadream. Então, para quem quer comprar material da Dermadream, é só entrar em contato com a Paty, ela vai deixar aí. Pode falar um pouquinho, Paty? Sim. Meu Instagram é patricia.dermadream. Eu atendo tanto as grandes demandas, programas especiais para você que está fazendo, já está, né, no ambiente já de harmonização, então grandes atendimentos em relação à Dermadream direto, que fica com sua sede lá em São Paulo, mas também eu tenho um distribuidor local que me atende nas grandes e rápidas demandas, ou seja, eu tenho uma pronta entrega de toda essa linha de material Dermadream. E também, lá no meu Instagram, quiser falar comigo, quiser desenvolver um pouquinho mais sobre cada produto, cada detalhe desse que eu falei, de por que somos diferenciados, me siga no Instagram, me chame no direct e eu bato um papo só eu e você. Mas, e Milena, que é a doutora Milena, na verdade, né? Eu chamo de Milena porque já tem intimidade, mas a doutora Milena, que é psicóloga, e aí ela vai falar um pouquinho também dos contatos dela, como vocês conseguem encontrá-la para eventuais agendamentos de consulta, né? E tudo mais. O agendamento pode ser pelo telefone mesmo, é o WhatsApp 7199-849-3352. Então, o contato vai sendo por lá, sem redes sociais, no momento. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.